Muito obrigado, Dora. Brilhante apresentação, como sempre. A Dora falou 20 minutos, mas esse negócio dos 10 minutos fui meio eu que improvisei aqui, e a Dora trouxe uma apresentação preparada e instrui, ilumina muito a nossa discussão. Muito obrigado. Eu recomendo, sou entusiasta desse livro de Dora Kaufmann. Eu vou passar a palavra para o Hugo, lembrando antes, e Hugo, fique totalmente à vontade, viu? Lembrando antes... Não. Eu gostaria muito que a gente conversasse, acho que isso vai ser muito interessante, mas eu queria só lembrar, no dia 16 de setembro, nós estamos preparando, no âmbito do C4AI e da Cátedra Oscar Sala, um seminário sobre ética e inteligência artificial. Nós vamos nos aprofundar um pouco ao longo de algumas horas nesse assunto. Vai ser no dia 16 de setembro, isso não é um merchandising, só para... Hugo, então, agradecendo novamente a sua presença, eu passo a palavra para você. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Eu tenho um carinho especial pela USP. Eu estudei muito aqui, colaborei muito antes de me mudar para o Brasil. Passei 10 anos da minha vida aqui do lado, no Instituto de Química. Então, para mim, voltar aqui sempre é um grande, grande prazer. Então, eu agradeço o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu quero fazer um disclaimer. Começando, é que eu não sou especialista de inteligência artificial, eu vou falar do ponto de vista da onde eu estou, quer dizer, da direção do Instituto Serra Pilheira. A gente tem, obviamente, algumas vivências que têm a ver com inteligência artificial, e essas vivências que eu queria dividir com vocês hoje. Mas é óbvio que o Fábio e a Dora são grandes, eminentes especialistas, eu não quero me comparar a eles. O Instituto Serra Pilheira promove ciência de excelência e divulgação científica. Então, do meu ponto de vista, eu vejo a inteligência artificial modificando as duas frentes que a gente apoia no Instituto. Uma delas, obviamente, é a ciência. Eu vejo que essa nova tecnologia muda um pouco o jeito da gente fazer ciência, né? Eu sou biólogo de formação, eu aprendi que era muito importante formular uma hipótese para poder testar essa hipótese criticamente, né? De uma maneira crítica. A inteligência artificial, ela meio que modifica um pouco esse paradigma, porque você não necessariamente precisa sempre fazer uma hipótese, os dados podem falar por si só. E isso é um jeito de fazer ciência que eu acho que já está trazendo enormemente. Eu sou geneticista de formação. Na genética, por exemplo, já há vários exemplos de um poder de sequenciamento, de entendimento de ecossistemas, que nunca teria acontecido sem essa tecnologia de você olhar para o dado mais que olhar para a sua própria cabeça, que a sua própria cabeça conseguiria pensar sobre um fenômeno X ou Y. Então, a gente vê, obviamente, dentro dos nossos grantees de ciência, cada vez mais cientistas que, na verdade, vão compondo com approach mais tradicionais e inteligência artificial de um jeito que eu acho extremamente criativo, admiro muito isso, mesmo se eu não entendo tudo. Do lado da divulgação científica, aí eu acho que nós estamos no meio de uma... nossos apoios são para pessoas, grantees, que atuam na mídia para falar de ciência e de divulgação científica. A mídia, no senso lato da palavra, vai do jornalismo tradicional até as redes sociais, obviamente.
Então, na divulgação científica, eu diria que, obviamente, nós não estamos fora das redes sociais e a gente segue a mesma lógica. Os algoritmos de recomendação têm um papel tão determinante que, óbvio, a gente tem que navegar. A gente, quando eu falo eu falo nossos grantees, né? Hoje em dia, 70% dos conteúdos que as pessoas assistem no YouTube são recomendados, o que leva a uma questão grande, né, ético, né, a gente não assiste o que a gente quer assistir, mas a gente assiste o que uma plataforma, um algoritmo qualquer, que é uma caixa preta absoluta, recomenda para a gente. Essa discussão realmente é difícil. E nossos grantees que atuam nessas redes sociais, um exemplo que eu acho muita gente conhece é o próprio Átila Yamarino, a gente vê que eles vão se adaptando o tempo todo a esses algoritmos. Eles estudam, são estudiosos dos algoritmos sem saber o que tem ali dentro exatamente. Eles estudam como os algoritmos se modificam e vão se adaptando o tempo todo. Então, as conversas com esses grantees são extremamente interessantes, porque a gente vê que tem uma vida que determina o sucesso deles, e então a capacidade de divulgar informação científica, no caso do Átila, informações certas, que depende muito dessas flutuações. E o Átila, por exemplo, vai estudando o tempo todo todas as redes sociais nas quais ele atua. A gente entrou para apoiar o Átila inicialmente porque ele começou a divulgar informações no YouTube sobre Covid, e naquela época o YouTube tinha decidido de desmonetizar todo tipo de conteúdo sobre Covid, justamente por causa do risco potencial, obviamente, claro, ético, de ganhar ou lucrar sobre uma situação. Como a gente analisou o conteúdo que ele estava produzindo e a gente percebeu que ele estava produzindo um conteúdo cientificamente rigoroso, o único jeito de continuar esse esforço para ele era de ter um apoio, sendo que ele não é acadêmico, ele não tem acesso aos mecanismos tradicionais de financiamento à pesquisa e à divulgação científica. Nós decidimos de entrar com recursos amplos para fortalecer a atuação dele sobre a Covid. E, obviamente, ele entrou com o sucesso que todo mundo conhece, mas foi dessa forma que a gente entrou e apoiando o Átila. A questão a gente vê, então, conversando muito com ele, aprendemos muito e, obviamente, conversando com ele, a gente vê um impacto enorme dessas plataformas. E quando você vai na internet, o que se fala muito, especialmente por grupos anti-ciência ou anti-democracia, é que, diferente de antigamente, onde a mídia era muito concentrada, as redes sociais eram tipo uma ágora grega, né, de abrir um pouco e dar a possibilidade para todos de dizer o que eles acham. Isso, obviamente, é verdade até um certo ponto, e esse ponto são justamente os algoritmos. Eu acho que nós temos um dever cívico de fazer uma divulgação científica, uma divulgação simples sobre os algoritmos, porque a fala de dizer que as redes sociais são um lugar de liberdade de expressão, sem nenhum tipo de manipulação, está errada. As pessoas esquecem de dizer que tem algoritmos, que esses algoritmos nós não conhecemos eles com precisão, mas que eles vão sim
orientar, e, na verdade, eles podem até fechar os horizontes das pessoas. Portanto, eu acho que existe uma necessidade muito grande da comunidade científica, não vejo quem poderia fazer isso se não for a comunidade científica acadêmica, de mostrar essa realidade, porque na cabeça de muita gente, as redes sociais simplesmente são um lugar de liberdade de expressão. E não é bem assim. Então, tem questões éticas muito fortes. Eu acho que, de novo, a gente tem que lidar com uma deficiência de letramento, vamos dizer assim, da população geral. E eu vejo assim como o papel da academia de explicar melhor que quando você vai no YouTube, o que você vê no YouTube o algoritmo do YouTube quer que você vê. E a chance de você encontrar um conteúdo aleatório mesmo é bem menor do que você acha. Então, há uma manipulação. Eu diria que sempre houve manipulação na mídia, mas agora há uma manipulação que eu vejo como mais perigosa, porque ela é escondida, ela não é clara para muita gente, né? Então, do mesmo jeito que as pessoas criticam as mídias tradicionais, mas as mídias tradicionais, você sabe quem é o dono daquela mídia e você pode identificar suas opiniões e tudo e tal. No caso de redes sociais, de plataformas, isso é muito mais diluído e as pessoas podem ter uma falsa impressão de liberdade e de democracia. Então, isso eu acho super importante. Isso dito, isso é uma grande dificuldade, né? É fácil dizer, na prática, você forçar e puxar essas plataformas a mais transparência não é algo trivial. Nós temos alguns exemplos, a gente vem fazendo isso também no Serrapilheira, apoiando iniciativas que têm como objetivo justamente de mostrar que essas fake news que acontecem com bastante frequência no campo da ciência, de novo, eu estou só falando do campo que eu conheço, não sei até que ponto isso pode se generalizar, são iniciativas extremamente estruturadas, né? Então, o Serrapilheira investe nessas redes sociais para justamente tentar reverter esse movimento de propagação de fake news, mas a gente também vem monitorando os investimentos, é difícil saber exatamente, mas a gente consegue fazer um cálculo grosso do investimento dos movimentos anti-ciência, anti-vacina. O Brasil ganhou um movimento anti-vacina oficialmente em 2021, que é uma tristeza, mas ganhou, e de desinformação sobre mudanças climáticas. Esses investimentos nas redes sociais de impulsões se conta em dezenas, se não centenas de milhões de reais, né, por ano. Então, isso é algo que a gente tem, é uma realidade crua. O investimento do Serrapilheira não tem como se comparar. Então, a gente investe, eu diria, na ordem de R$1 milhão, talvez, justamente para combater essas fake news, mas a gente tem consciência que esse investimento é ridículo em relação ao que vem na nossa frente. Erros científicos simples que podem gerar fake news raramente ganham uma propagação significativa nas redes sociais. O que ganha realmente o público são movimentos coordenados, organizados, com investimentos pesados. São esses que realmente levam a notícias falsas de grandes escalas, né? Então, eu queria só trazer esses pontos. Isso é mais uma... Eu não pretendo falar sobre inteligência artificial, mas estou querendo falar do ponto de vista de uma agência que tenta fazer divulgação científica nas redes sociais e as dificuldades que a gente vem enfrentando. Eu acho que tem um descompasso muito grande entre o investimento que a gente vem fazendo e o investimento que está sendo feito com agendas claras, né, de interesses políticos claros. O governo federal, nesse momento,
é um bom exemplo desse comportamento, mas nós temos um problema grande e um descompasso grande do investimento que precisa ser feito para que esses news, fake ou não, se propagam de fato nas redes sociais. Então, eu quero trazer um pouco a conversa desse lado e é isso, minha experiência pessoal. Vou ser rapidinho. Muito, muito obrigado, Hugo. Isso está gravado, né, gente? Muito bom. Uma fala de grande impacto que nós acabamos de ouvir aqui. Agradeço muito o Hugo. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário e nos colocar aqui em conversa. O meu pequeno comentário, eu quero retomar uma coisa que o Fábio disse muito sinteticamente, que a inteligência tem algo a ver com uma capacidade de representação do conhecimento. Ele dá o exemplo, o avô é o pai do pai. Isso tem a ver com simbólico, isso tem a ver com algo que Aristóteles fala, depois São Tomás vai falar da correspondência do relato ao que é verificável, mas a representação da representação. Enfim, existe inteligência por aí, é o que a gente consegue saber. A gente consegue saber que existe inteligência no raciocínio feito a partir desse conhecimento, as demonstrações matemáticas, por exemplo. Existe algo na tomada de decisão, e a Dora falou que a informação entra na tomada de decisão. E, por fim, aprendizado, aprender. O que eu gostaria de comentar é o seguinte: a gente levar em conta uma dimensão do inconsciente. E eu vejo no que o Hugo nos diz agora, ao dar o calibre da quantidade de recursos investidos na desinformação, eu vejo tenho falado sobre isso, uma superindústria, diferentemente do que se chama normalmente de setor de serviços. Nós estamos numa era de uma superindustrialização do imaginário. O imaginário é todo ele um produto industrial, mas um produto industrial feito por esses meios de produção, que são os meios de produção do simbólico, os meios de produção que realizam, que confeccionam signos. Isso é um grande impasse. O primeiro passo é entender que isso é uma indústria. E a dimensão do inconsciente, eu vou trazê-la a partir de um texto de 1921, de Freud, quando ele trata da psicologia das massas, ou a psicologia de massas, que ele pressente. É incrível, porque o texto é anterior aos fenômenos do nazismo e do fascismo, mas ele pressente algo que iria acontecer com a liderança capaz de recrutar o desejo das massas. Há uma relação de amor. Ele fala disso como uma vinculação da ordem da libido. É uma identificação libidinal. Ela passa por fora da razão. E, no entanto, ela toma as decisões daquela coletividade. Entre outras contradições que estão postas hoje, existe essa, a de que a democracia gera o seu oposto. Passando exatamente por essa indústria, passando exatamente por essa tecnologia ou por essas
maneiras de confeccionar em larguíssima escala o imaginário. A Dora fala, os erros da inteligência artificial não são de pequena monta e não são de pequena escala. Ao contrário, eles são massivos, é o adjetivo que ela recruta para dizer isso. Ou seja, eu digo essas coisas para tentar dar aqui um pouco do tamanho da encrenca. E, por fim, antes de liberar para a gente sair conversando, eu lembraria que muito do nosso papel é ver a encrenca, não é entregar soluções, mas, pelo menos, perceber a magnitude de certos eventos e pensar sobre isso. Eu entendo, Hugo, quando ele diz que é uma delícia voltar na USP. A USP, para mim, é um amor à primeira vista. E é o amor à primeira vista que mais deu certo na minha vida. A primeira vez que eu entrei na cidade universitária, eu fiquei apaixonado, porque eu pensei, essa cidade é maior do que Orlândia, a cidade de onde eu vinha. E aquilo, para mim, abriu portais que permanecem até hoje. Eu, com muita frequência, venho caminhar na USP e vou almoçar nos restaurantes e tal. E eu encontro pessoas de tanta sabedoria, e acho que não existe um lugar melhor para a gente estar na vida. E parte da nossa função é enxergar problemas. Onde todo mundo vê solução, a gente vê um problema. Isso é bom. E é um pouco o tal do tamanho da encrenca que nós estamos falando aqui. É claro que a universidade gera soluções, é óbvio, isso é muito positivo, mas pressentir as coisas é algo que o conhecimento consegue fazer de forma brilhantemente racional. Assim, eu abro aqui para a gente conversar. Eu acho que a Dora queria dizer alguma coisa. Vamos conversar e vamos nos interromper, tá bom? Dora, é você. Como você sabe? Eu estou querendo muito falar algumas coisas que o Hugo falou. Vai lá. Obrigada. Você já está me conhecendo. Bom, eu acho que o Hugo trouxe uma discussão importante que eu tenho algumas coisas a comentar. Primeiro, eu acho que nós estamos falando de curadoria, né? Então, quando ele fala dos algoritmos de inteligência artificial, ele está falando sobre curadoria da informação. Primeiro é isso, eu gosto sempre também de a gente situar no contexto e no contexto histórico. Nós sempre tivemos curadoria, né? Então, a informação era a curadoria do professor, era a curadoria dos jornais. Eu, como sou mais velha, para mim, assim, eu vivia numa bolha micra, com uma curadoria rígida, quando o professor... Você não tinha como saber se o professor estava falando é certo ou não, o professor era soberano, a sua família, e era isso, era um mundo muito restrito. Eu me sinto assim num mundo que ampliou de uma tal maneira o acesso à informação. Então, eu tenho para mim, assim, é um mundo... Agora, você sempre tem essa curadoria. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Não há possibilidade das plataformas Isso eu não estou defendendo nem atacando, eu estou querendo constatar um fato. Não tem como dar acesso a todas as informações que circulam na rede, na internet, na web. Então, tem que ter alguma espécie de curadoria. E os critérios de curadoria sempre podem ser questionáveis. No caso, o critério dos algoritmos de inteligência artificial tem dois, no caso de plataforma social. Um é o que se chama social graphic, que é as correlações entre as pessoas. Quem é mais importante nas suas relações, que é fruto da sua interação, né? Então, se eu curto ou comento mais determinadas pessoas, a tendência é que os algoritmos tragam mais informações dos posts daquelas pessoas. E o outro é sobre conteúdo. Um é o sistema que predomina no Facebook e o outro é o que predomina no TikTok, né? Que é a relação de conteúdo. Mas todos eles, os algoritmos de inteligência artificial, eles partem de critérios. E esses critérios são transparentes, são ditos na policy dessas plataformas, está dito quais são os critérios dessa seleção.
né? Então, isso primeiro. Segundo, eu não acredito em livre-arbítrio. Aliás, eu gostei muito que tem um texto do Alan Turing, de 51, que é o mais conhecido é o de 50. O 51 eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei muito interessante que nesse texto ele faz esse questionamento sobre que a gente não tem livre-arbítrio. Então eu não acho que a gente escolhe o que a gente quer, eu acho que é sempre influência de alguma maneira, né? Ou de quem está fazendo a curadoria, de quem está recomendando. Então eu acho que isso faz parte da sociedade humana. Então, também não acho assim que a gente... vamos... Então, aí existe, só para concluir, existe, eu acho, 3 questões diferentes que a gente precisa abordar de maneira diferente, porque tem implicações diferentes. Uma é a questão como é que funcionam os algoritmos. Então, qual é o critério desses algoritmos quando eles fazem a seleção, a curadoria da informação. 2 é o interesse das grandes plataformas, né? Eu acho que o interesse delas é gerar dados. Até segunda ordem, eu não vejo outro interesse. Como eu já falei, é o modelo de negócio delas, precisam dos dados. E o terceiro é como é que as pessoas usam. O Hugo fez uma referência, por exemplo, ao governo federal hoje. Que eu saiba, a proliferação dos fake news do governo federal não usa inteligência artificial, por exemplo. Então, também tem muitas formas, tem muito mecanismo, muito mais básicos de você proliferar as fake news sem usar a inteligência artificial. Mas a gente parece assim que tudo é inteligência artificial. Não é, né? O Pablo Hortelano, que é aqui da USP, ele fez uma pesquisa sobre a última eleição, e a conclusão da pesquisa dele é que, na eleição de 2018, a campanha do Bolsonaro, por exemplo, não usou nenhuma vez inteligência artificial. Então, eu acho que, assim, uma coisa é como é que funciona a curadoria que é feita pelos algoritmos de inteligência artificial, que tem sempre alguns critérios estabelecidos e que eles estão na policy dessas plataformas, naquelas tal das letrinhas pequenininhas. 2 é o interesse das grandes plataformas, que é a geração de dados, independente do conteúdo. E o terceiro é como é que as pessoas usam, né? Então, se na eleição vai ser usada essas plataformas, cabe à justiça eleitoral interferir e criar regras para impedir, por exemplo, a proliferação de fake news. Então, acho que são assuntos diferentes, entendeu? Que têm impactos diferentes. Uma coisa... Hugo, eu vou pedir para você esperar um pouco, pode ser? A Dora é a pessoa mais racional que eu conheço, isso não é uma frase de efeito. Eu gostaria de voltar para o Fábio, porque, entre outras coisas, o Fábio tem um crédito de 5 minutos, ou 7, que você pode gastar agora ou poupar, mas eu acho que antes de ir para o Hugo, eu queria ver seu comentário aí. Bom, eu vou falar um pouco assim, um pouco mais otimisticamente, vai. Então deixa eu dar fazer um contraponto no sentido que, como a Dora disse, eu acho que nós temos externalidades negativas e positivas, né? Então, o grande desafio é identificar os problemas, tudo bem, vamos identificar, mas ver qual é o caminho, né? E eu acho que quem está na área de inteligência artificial, senão não estaria, né? Acha que há futuro, né? Há um futuro positivo pela frente. O que eu acho que nós aqui do Brasil, e tentando seguir o título do nosso evento aqui, né, pensar um pouco o que o Brasil pode fazer diante disso, né? Porque essas grandes empresas de mídia, elas estão ficando cada vez mais internacionais e cada vez mais distantes do nosso controle, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisa ter uma noção de como que os fluxos de investimento e os investimentos internacionais acontecem nessa área, né? Hoje nós temos um grande ator que é os Estados Unidos, que realmente o que acontece lá é o que todo mundo copia, né? Nós temos a China com investimento maciço, incrível. Eu não sei como eles estão conseguindo fazer isso tão rápido. Eu gostaria de até ter condições de o Brasil copiar isso, porque realmente, para vocês terem uma ideia, eu tive no mês passado num evento, que é o principal evento internacional da área de inteligência artificial, que foi na Áustria. E eu cheguei lá, depois de 2 anos, 3 anos sem evento, né? E estava meio vazio o evento. Aí eu conversei com o presidente do evento e falei, puxa, mas por que vocês não tiveram mais gente como era antigamente? Ele falou, porque a China tem uma política no momento de não deixar os chineses saírem por causa da Covid. Então, só essa falta de um país
o evento está vazio. Então, eu só queria dizer o seguinte, que nós temos Estados Unidos, China. Nesse evento houve um painel muito interessante dos europeus. Os europeus fizeram um painel basicamente, como que nós vamos sobreviver no meio dessa briga aí, né? E eu acho que o Brasil precisa encontrar um caminho de pesquisa estratégica e de investimento estratégico que consiga fazer frente a esses desafios, né? Que são desafios que são empresas de fora, que não têm necessariamente compromissos ou até amarras legais, às vezes. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender qual é a posição do Brasil no mundo. O Brasil ocupa, mais ou menos, em produção científica na área de inteligência artificial, entre o 12º e 14º lugar, né? É um país importante na área. Se você pega dados da OCDE, você vê que tem o Brasil, os Estados Unidos e a China, aí tem um conjunto de países europeus e a Índia também, e depois já está o Brasil, né? Então, o Brasil tem uma posição considerável, né, na área. Deixa eu falar um pouquinho bem da USP também, fazer uma propaganda. Dentro do Brasil, nós temos várias instituições bastante tradicionais, né, e algumas são pontualmente muito fortes em certas áreas, como, por exemplo, a PUC São Paulo, né, onde a Dora está, é muito forte no impacto social da tecnologia. Mas, assim, nós temos a USP, nós temos a Unicamp, algumas federais muito fortes, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, em particular, né, onde está o Virgílio Almeida, que hoje está na Cátedra Oscar Sala. Mas a USP, eu acho que tem um papel assim diferenciado. A USP é muito maior do que as outras, né, é muito mais forte. Então, deixa eu só dar um dado que eu acho que é interessante. A Universidade de Tsinghua, na China, que é uma das melhores universidades da China, em 2018 fez uma análise internacional do panorama de inteligência artificial. Isso daí está na web. Se você olhar, é muito bem feito. E eles fizeram usaram uma métrica que eu nunca tinha visto, mas achei muito interessante. Eles contaram o número de pesquisadores que estão entre os 10% em H-índice do mundo, e chamaram isso de talentos. E a USP ficou em 5º lugar no mundo. E tem uma frase nesse relatório que diz o seguinte: nós aqui na universidade precisamos encontrar o caminho e tal, porque nós não temos ainda aquilo que a Universidade de Stanford, né, e a USP tem, né, a Universidade de São Paulo. Então, isso por quê? Porque a USP, de fato, ao longo de várias décadas, teve um crescimento grande na área de inteligência artificial, em várias unidades, né, no IME, no ICMC, na Poli, em várias outras unidades. A USP tem uma tradição de trabalhar com inteligência artificial. Então, eu acho que assim, a gente tem no Brasil condições de realmente ter liderança, talvez não se contrapor à China, mas de ter uma liderança forte. O que falta? Eu acho que falta um pouco de, vamos dizer assim, gasolina na estratégia, certo? Porque a estratégia de inteligência artificial do Brasil tem muitas metas, mas tem pouco recurso atrelado às metas, né? Então, uma coisa que eu Fábio, acho... é satisfatório aquele documento das estratégias? Você acha satisfatório? Olha, Eugênio, eu acho o seguinte, ele deixa a desejar em muitos aspectos, mas é melhor ter uma estratégia do que não ter, certo? Então, eu parto desse princípio. Antes não tinha, agora nós temos uma estratégia. A estratégia é um pouco vaga, um pouco assim... eu acho que o Brasil... Eu vou usar meus 7 minutos aqui divagando, hein, mas eu acho que o Brasil deveria definir o que o Brasil quer ser no mundo, né? Então, por exemplo, a China, é claro, eles querem ser os maiores produtores de conhecimento de inteligência artificial em 2030. A Dinamarca quer ser o país que a população mais se beneficia com inteligência. O Brasil poderia ser, por exemplo, aquele país onde a população tem soluções de inteligência artificial a custo baixo melhor no mundo. Poderia ter essa visão do que o Brasil pretende ser. Então, eu acho que a inteligência artificial, a estratégia é um pouco vaga, mas além de ser vaga, ela tem pouco músculo, porque não tem verba atrelada, não tem nada. Então, o que eu acho que falta ali, o que falta para o Brasil agora, é você fazer um documento, fazer uma estratégia parecida com a estratégia que a União Europeia está fazendo, que eu acho que é uma aula de estratégia. Se você olha o documento da União Europeia, ele diz assim, nós temos tais problemas, tal, e são mesmo, são aqueles. E nós vamos fazer isso, isso, isso. Então, por exemplo, uma coisa que a União Europeia está fazendo, está discutindo, é criar alguns centros de computação, porque a computação usada em inteligência artificial é diferente da computação usada em high performance computing,
tradicional, né? Então, eles estão montando esses centros que nos Estados Unidos acontecem nas empresas, que são essas empresas, a Google, Facebook e tal. E no Brasil nós não temos isso. Então, nós não temos condição de, por exemplo, no Brasil, ter ferramentas que processem português, a língua portuguesa, no mesmo nível que outros países têm nas suas próprias línguas, em particular nos Estados Unidos, China e tal. Então, eu acho que nós temos massa crítica acadêmica e temos condições no Brasil de ter uma estratégia razoável, faltando alguma musculatura ainda, para encarar esse desafio, né? Porque, afinal de contas, o desafio da inteligência artificial é um desafio assim, não se trata de investimentos trilionários. A inteligência artificial depende da educação das pessoas para codificar as coisas, né? E que é uma coisa que todo mundo precisa ter inteligência humana por trás. Então, eu acho que vale muito a pena esse investimento, né? Eu acho que, agora eu vou fazer um pouquinho mais de propaganda, você vai me perdoar 2 minutos aqui. Eu acho que o Brasil já tem alguns centros de pesquisa que são muito fortes, né? Eu acho que o nosso centro, e modestamente, o C4AI, ele tem um papel importante, é o primeiro centro grande que se montou, e a gente identificou algumas... Se você pudesse, eu ia te pedir isso, se você pudesse dar alguns dados do C4AI... Não, é um até prazer. eu sou um voluntário lá, um soldado raso, e, Não. e eu não sei contar direito. E eu tenho certeza que as pessoas que nos estão acompanhando aqui não sabem, e é um centro da maior importância. Se você tivesse dados, como diz a Dora, Sim. sabe, não só o nosso afeto, mas dados, era legal se você contasse. Tá, bom, então vamos falar um pouquinho do centro. Eu acho que é um exemplo, talvez para terminar minha fala e conectar o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que nós temos condições no Brasil de ter uma estratégia com músculo e temos centros de excelência já em formação e eu acho que o C4AI procura ser um desses centros, né? Então, o que é o centro C4AI? O que é o Centro de Inteligência Artificial? É um centro financiado pela FAPESP, num programa que a FAPESP tem chamado Centro de Pesquisa de Engenharia, onde entram recursos da FAPESP e de uma empresa. No nosso caso, temos a sorte da IBM, né? Então, uma empresa que realmente faz pesquisa na área, é a nossa parceira principal. Eles financiam meio a meio com a FAPESP. A gente, ao longo do tempo, montou esse centro a partir de uma iniciativa da reitoria, né? A Pró-Reitoria de Pesquisa, na gestão anterior, aí o professor Canuto fez um mapeamento da USP inteira os vários laboratórios que tinham interesse em inteligência artificial e com isso conseguiu juntar todo um grupo para fazer uma proposta e tivemos muito apoio da Pró-Reitoria anterior e dessa também, tem sido excelente essa possibilidade de interagir com a reitoria e ter esse apoio sempre presente. O centro tem mais ou menos 80 pesquisadores associados, tem 70 bolsistas financiados pelo centro, e mais uns 80 alunos participando dos seus projetos, tem uns 250 pessoas envolvidas, né? Você está longe de ser um soldado raso, muito pelo contrário. Eu acho que o centro tem algumas características muito interessantes. Nós financiamos pesquisa em processamento de linguagem, português e línguas originárias. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria mencionar. O Brasil tem 150 línguas, 50 estão em vias de desaparecimento, então nós estamos fazendo um projeto para fomentar o processamento dessas línguas. Nós temos projetos em clima, mas não mudanças climáticas simplesmente, em vários aspectos, previsão climática, previsão de eventos extremos, e temos até um projeto muito interessante que é geração de notícias automáticas sobre clima, né? A partir de dados numéricos a gente já. E temos um outro projeto que eu só vou mencionar e terminar aqui, com a lista de projetos. Temos outros, mas eu acho que vale a pena falar de alguns. Temos um grupo muito grande no nosso centro, eu acho que isso é uma diferença do nosso centro em relação aos centros internacionais. Poucos centros têm uma área muito grande, como nós temos, de humanidades, né? Onde você está, a Dora está, né? O João Paulo Veiga está, o Glauco Arbix, tem todo um grupo de pessoas muito importante, muito relevante, que está procurando discutir e pensar essa área e pensar o impacto na sociedade. Então, eu acho que a gente tem um centro há 2 anos, já foi o primeiro grande centro montado, eu espero que a gente esteja cumprindo o papel, e outros vários centros estão sendo criados pelo governo no país inteiro, né? O governo federal com a FAPESP estão criando vários centros. Ou seja, para terminar, né, para não me estender demais, eu acho que o Brasil tem condições de dar um salto
tem condições de usar essa tecnologia. Acho que a gente não tem que ter medo dela, a gente tem que ver como controlar essa tecnologia para dar um salto e, de fato, passar na frente e fazer aquilo que a gente precisa, que é melhorar a qualidade de vida humana, né? Não artificial, humana, certo? É isso. Muito bom, Fábio, muito bom. Agora eu vou para o Hugo, porque a Dora fez algumas perguntas. Não vale dizer que, olha só, a Dora falou que está provado que não houve uso de inteligência artificial na campanha bolsonarista de 2018. Não vale dizer que houve uso de burrice artificial. Não vale. Vamos lá. Bom, isso não vou comentar. Não, mas eu só respondendo, eu concordo que curadoria é de sempre, sempre houve. Eu acho que é uma questão da visibilidade da curadoria, porque quando você está na frente do seu professor ou do seu canal de televisão, você sabe quem está dando essa opinião, ou disseminando essa opinião. Eu acho que mesmo se quando você registra no Twitter ou em qualquer rede social, você tem as regras escritas, pouca gente realmente sabem. E os algoritmos, de fato, não são públicos. Então, se você quer transparência absoluta, teria que ter os algoritmos. Eu entendo que, por outros motivos, isso é difícil, mas eu acho que o que me... Então, eu concordo muito que curadoria tem. Eu acho que eu também, livre-arbítrio, não acredito muito. Eu acho que passa uma falsa impressão que justamente não há, que é um espaço completamente livre, e eu acho que muita gente não tem esse entendimento, e por isso eu acho que a gente, o mundo acadêmico, certamente, a mídia tradicional também, tem que esclarecer isso, explicar o que tem atrás disso, por que você recebe essas coisas, por que você não recebe outras, quem toma essas decisões, né? Esse é um dever de transparência que vai além do cliquezinho que você dá quando você se inscreve na plataforma. Então, acho que isso, eu acho que eu concordo muito, mas e a gente vê isso muito, a gente recebe muito comentários de questão da polarização é interessante, né? O próprio, voltando no Átila, fica nítido que qualquer conteúdo que gera polarização dá mais visibilidade. Então, portanto, se você depende disso para viver, que é o caso de bastante pessoas nas redes sociais, você é meio que puxado a justamente entrar no mais polarizante possível para você sobreviver, para você conseguir audiência e para você conseguir sobreviver. Então, isso, você nem precisa do algoritmo, entendendo, estudando um pouco a lógica, você vê que isso é o jeito de você conseguir. Por isso que informação, sim, neutra, vamos dizer assim, tem muito menos chance de ganhar visibilidade. Isso é uma questão, porque nem todas as informações têm esse poder polarizante. Dora, muito obrigado, Hugo. Antes de ir para você, posso fazer um breve comentário? Não, muito rápido, porque para fazer uma passagem, porque, de fato, eu escuto em redações dirigentes dizendo com uma certa preocupação: os meus jornalistas, os jornalistas dessa equipe estão desafiados a ser avaliados pelo número de cliques, sabe? Por uma espécie de popularidade, e aí é muito difícil. Diversas pesquisas já vêm demonstrando isso, já é exaustivo. Começou a aparecer em 2017, 2018, estudos importantes mostrando que os chamados conteúdos fraudulentos se propagam mais rapidamente e alcançam mais públicos, com taxas, às vezes 70%, mas muitas vezes maiores. É quase assim, não dá para competir. Isso nos traz de volta para o problema do inconsciente. O que é interpelado por essa máquina, isso é uma máquina, ainda que não haja uma intenção,
é uma máquina no seu todo complexo. O que é interpelado ali é o desejo e não a razão. E isso cimenta conexões subjetivas que passam por fora de qualquer coisa que seja razoável, de qualquer coisa que seja sensata. E então isso se retroalimenta. Se é que eu estou sendo claro. Sim, só comentando, o que você está falando é muito certo. E volta ao que a Dora estava dizendo, né? O que é simples é muito mais fácil. Então, nossos divulgadores de ciências sérios, eles têm quase uma competição que não está é totalmente desleal, porque eles têm que ganhar cliques, mas eles têm que transmitir uma informação de verdade, e que muitas vezes é um pouco mais complexa mesmo. Então, realmente é desleal. Ou eles ganham a vida com cliques. E por isso que, aí um outro ponto, uma parêntese que eu quero dizer, é que o investimento na divulgação científica também tem que tomar isso em consideração. Muitos desses divulgadores de ciência não estão na academia. Portanto, eles não têm acesso aos recursos que as agências de fomento tradicionais dão, que normalmente são atreladas a uma bolsa de ciência. Então, a gente tem que se posicionar e apoiar essas pessoas, porque eles estão fazendo um trabalho heróico, né? Eles têm que conseguir vários cliques, conseguir e trazer complexidade, o que é 2 vezes mais difícil que você só jogar um conteúdo simples que toca o inconsciente, a coisa mais simples do ser humano, e que realmente consegue fazer muito mais visualizações. Então, nós temos uma complexidade inerente ao sistema, que complexidade realmente existe uma certa tensão ali, e que as pessoas que querem fazer isso de uma maneira séria têm uma dificuldade de se financiar, porque não estão necessariamente na academia. Então, deve existir mecanismos alternativos, filantrópicos ou outros, para apoiar essas pessoas concretamente, né, financeiramente. Dora. São só 2 comentários. Essa questão que o Hugo estava falando e o Eugênio, essa questão da avaliação pelos cliques, pela visibilidade, isso é um problemaço. Né? Eu escrevo, eu tenho uma coluna e eu escrevo, às vezes, para outros veículos da mídia, eu tenho muito esse diálogo com os editores. Bom, então vamos botar os links. Eu falo, vocês estão colocando links. Uma coisa, os links que eu coloco, porque são referências que eu acho importante para o que eu estou escrevendo. Mas colocar outros links que não tem nada a ver, inclusive links que for oposto ao que eu estou dizendo. A resposta é sempre essa, mas vai dar visibilidade. A escolha da foto que vai na minha... Eu escrevi uma matéria que eu começava falando sobre o último disco do Caetano, porque ele fala dos algoritmos. Eu sempre tento ter uma chamada assim, né? Alguma referência. E eu quis dizer que o algoritmo é tão importante que até o Caetano já colocou numa música. Mas aí a foto que colocaram, que depois saiu, mas foi até divulgada inicialmente, era do disco do Caetano. Eu falei, gente, não tem nada a ver botar na minha matéria sobre inteligência artificial a foto do disco do Caetano. E a resposta é sempre essa, mas isso vai dar visibilidade, vai dar clique, porque então essa regra que não tem a ver com a inteligência artificial, tem a ver como é que está sendo a avaliação de que alguma coisa foi importante e deu visibilidade. Isso está sendo muito sério. Acho que está em parte já. Agora, queria só fazer um comentário sobre o que o Fábio falou. Fábio, eu acho que o que falta no Brasil é política pública. É isso, é uma coisa... essa expressão, porque todos você sabe, tanto mais do que eu, todos os ecossistemas mais positivos em relação à inovação em geral e mesmo a inteligência artificial no mundo, eles partem de uma política pública. A comunidade europeia é impressionante a quantidade de documentos que eles lançam sobre esse assunto, com várias abordagens. Inclusive, eles começaram com um observatório em 2018, antes de
de lançar, antes de elaborar a proposta de regulamentação, que era observar como é que estava sendo usado na sociedade. Então, eu acho que a gente não tem política pública. A estratégia brasileira, além do que... Bom, agora ela está em processo de modificação, tem vários grupos trabalhando, mas o original é muito fraco. Mas o principal, eu acho que não é nem se é fraco ou não, é que é desvinculado de qualquer política pública. Aquele documento não saiu porque o governo federal assumiu que isso era uma decisão estratégica, e como o Canadá fez, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, obviamente a China com muita força. Então, aquele documento ele é de um grupo lá do Ministério. Então, eu acho que não tem como um país avançar, na minha visão, em relação a nada, se não tiver política pública, ainda mais com essa dimensão. Então, política pública significa metas, significa identificar quais são os gargalos e quais são as barreiras e ter recursos, né? Então, acho que esse é um problema nosso. Então, as iniciativas que você fala, que são super positivas, mas elas são com muito esforço, você sabe disso, porque não tem recursos, né? Então, a gente estava, antes de começar, estava falando de uma notícia que parece sair hoje, uma redução ainda maior para a verba de pesquisa pós-governo do Bolsonaro, porque se ele ganhar ou não ganhar, mas pelo menos para o ano que vem, para o outro ano, né? Então, nós temos essa situação, né? Então, é isso, porque falta política pública. Sem política pública, a gente... Eu ia falar uma coisa reagindo aí, também para falar um pouco sem o Eugênio me chamar, né? Então, para ser uma conversa de fato. Uma coisa que você falou, né, Dora? Eu acho assim que sua história sobre o Caetano, eu acho que existe muita desinformação sobre a inteligência artificial. Não só usando inteligência artificial, mas sobre. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo e a população fica num mar de notícias fantásticas, assim. Então, por exemplo, hoje em dia tem esses modelos de linguagem, a gente chama de modelos de linguagem, que geram texto, né? E até o Eugênio mencionou, acho que você mencionou um que é o GPT-3, né? Que é o mais famoso, que gera uns textos, assim, impressionantes. Esse que o Guardian publicou, isso, né? Exatamente. O artigo é impressionante, assim. Eu contrataria aquele... Mas é uma coisa que eu já vi várias vezes, agora já começou a ficar até muito comum nas conferências, né, esse assunto. Quando todo mundo começa a repetir o mesmo artigo, né? Se você pega o GPT-3 e começa a exercitar ele começa a gerar as coisas mais absurdas que você pode imaginar. Então, por exemplo, eu tive uma palestra, agora eu assisti uma palestra há pouco tempo atrás, que era exatamente sobre isso. Então, o pesquisador pegou e escreveu assim... uma coisa assim, eu saí de manhã, abri a porta de casa, chamei a Ana e dei um passo para fora. Aí o GPT-3 falava uma coisa impressionante. E aí o sol estava bonito, um passarinho cantou e eu fiquei feliz. Nossa, incrível. Mas aí a próxima, porque o GPT-3 ele tem um gerador ele é aleatório, né? Você pode clicar várias vezes e ele gera textos diferentes. E aí o próximo texto era assim, dei um passo para fora e aí um passarinho veio e me matou e eu virei, dei um tiro na direção e a Ana caiu morta. É um negócio totalmente bizarro, né? Então, o que eu acho que tem a ver com essa coisa de comunicação, área da qual eu não conheço muito bem, é assim, o que funciona muito hoje, o que está fazendo muita diferença são essas extrações de padrões onde você identifica, tal pessoa vai ser sensível a isso, manda para lá, tal notícia. A notícia é gerada humanamente, né? Tem um humano por trás, né? Essa coisa do computador que gera, ainda eu acho que está muito longe da realidade. Se você começa realmente a usar esses programas para gerar texto, e você acaba desistindo. Porque você vê assim, ele gera tanta bobagem que você jamais vai convencer ninguém com o que é gerado. Então, o que eu acho assim, hoje nós temos uma mistura de extração de padrões e ações humanas que são extremamente efetivas. E a gente precisa atuar contra as más ações humanas, né, que estão por trás das tecnologias. E nós temos todo um desejo de criar computadores que falem e pensem, criem matérias e tal, que ainda, eu acho que se todo mundo passasse 6 meses trabalhando com isso, acho que as pessoas iam ficar bem mais céticas do que eu vejo hoje nas notícias, né?
eu acho que é preciso ter o pé no chão, né? Os computadores estão ajudando em muitas coisas e estão gerando muita coisa, mas estão longe de gerar essas notícias. Em geral, essas notícias que esses textos maravilhosos são um exemplo que pegaram ali e mostraram, né? Só queria fazer essa... Eu comentar sobre o The Guardian, né, que é o editorial que foi feito o GPT-3, o sistema gerou 8 artigos e o editor editou. É só para... e transformou num 8. O que saiu publicado no The Guardian não foi o que saiu único do sistema. Não foi da máquina. Não, ela produziu 8 e que foram agregados, editados. Que interessante. Eu chamar aqui, eu acho que nós terminamos meio-dia, né? É isso. Vou trazer uma outra questão relacionada às nossas perguntas e a gente faz mais uma rodada. É um pouco o impasse da democracia, ou o impasse das relações humanas, um impasse certamente político da convivência, mas um impasse epistêmico também, porque tem a ver com o acesso ao conhecimento ou com o bloqueio do acesso ao conhecimento de que o Hugo já falou. Entre as deslealdades que aparecem na relação entre as pessoas e as máquinas, existe uma que eu gostaria de ilustrar um pouco. Não é simétrico o domínio dos dados pessoais e o domínio dos dados sobre os algoritmos. E aqui eu me refiro aos algoritmos, às máquinas dos algoritmos e às empresas proprietárias desses algoritmos. É todo um backstage que envolve relações humanas, relações de poder, tomadas de decisão financeiras e também máquinas. É incrível como a sociedade não sabe nada sobre o que se passa lá dentro. Eu já tive reuniões com alguns desses conglomerados aqui no Brasil, eu perguntava quanto vocês faturaram em publicidade o ano passado. Esse dado é estratégico, nós não divulgamos. Não sei se já estão divulgando, mas é impressionante como se pretende fazer um diálogo com uma sociedade se você não conta nem quanto a sua empresa faturou em publicidade. Mas eu quero dar um passo além disso e voltar a palavra para vocês. Existe uma forma de eu compreender o que é o totalitarismo, que é um patamar superior em relação ao autoritarismo. Num Estado totalitário, o poder sabe tudo sobre a vida dos indivíduos. O poder pode entrar na casa dos indivíduos, das famílias, pode entrar na correspondência de cada pessoa, nos dados bancários de cada pessoa e na subjetividade de cada pessoa. E nenhuma pessoa pode olhar o que se passa dentro do poder. É uma espécie de panóptico, em que o centro enxerga tudo de todos e todos não enxergam o que se passa no centro. Isso é uma das maneiras que eu posso ter de definir um Estado totalitário, porque o Estado está potencialmente dentro de todos os espaços, inclusive dentro da casa das pessoas. A ilustração mais comum é o Big Brother, mas há outras, né, do Orwell, mas há muitas outras. Pois bem, com a propriedade, as relações de propriedade da tecnologia, nós estamos vivendo uma coisa parecida. Porque o algoritmo enxerga dentro do circuito secreto do desejo de cada pessoa, e a pessoa não sabe como isso é usado, como isso é traficado, como isso é distribuído, comercializado. Nós não sabemos nada. Isso, para mim, representa uma espécie de ponto máximo dessa assimetria, dessas relações. Se nós formos investigar, a gente vai encontrar certamente um volume muito grande de dinheiro privado investido em pesquisas de inteligência artificial
com premissas e finalidades que a gente também desconhece. Então, eu queria deixar essa questão e voltar a palavra para vocês, e aí cada um mais ou menos uns 3 minutos para resolver tudo que eu apresentei aqui. Então, primeiro, o Fábio, a Dora e o Hugo fecha. Bom, deixa eu aproveitar o que você acabou de falar, Eugênio. Acho que você trouxe assim, um aspecto que é o seguinte: é impressionante o quão inteligente uma máquina pode parecer só coletando dados e reproduzindo o comportamento das pessoas. O que isso nos diz sobre nós, na nossa condição humana, eu não sei, certo? Quer dizer, será que nós estamos tão simples assim que nós conseguimos ser previstos com meia dúzia de... Não sei, é incrível. Mas esse uma questão básica que eu acho que a tecnologia nos traz, né? Quão inteligente você pode parecer com tão poucos dados, no fim das contas, a respeito das pessoas. E eu acho que isso traz um desafio muito grande para a tecnologia, que é como que a gente explica essas decisões, como que a gente faz com que as pessoas entendam o que está por trás da caixa preta. Esse é um desafio tremendo, acho que tem muita pesquisa nisso. A Dora já falou uma coisa que é muito verdadeira, quer dizer, você pode explicar coisas que não são nem verdade, você tomou a decisão por uma razão, explica de outra coisa, de outra forma. Então, eu acho que existem muitos desafios que você acabou de, em 1 minuto, você trouxe 10 anos de pesquisa para frente. Eu acho que, como eu disse, é uma tecnologia que nós temos que entender os problemas, mas não podemos ter o medo paralisante de não investir nisso. Eu acho que a própria tecnologia tem recursos de detecção de fake news e que tem que entrar nessa guerra. Tem que entrar nessa guerra contra... É uma guerra entre os contrabandistas de fake news e os detectores de fake news. E eu acho que eu encerro aqui agradecendo, né, e colocando o centro à disposição de todos para uma visita. Por favor, passem lá. Quem estiver interessado nesse sistema de pesquisa, estamos dispostos a discutir e colaborar. Muito obrigado. Bom, a sua intervenção não é um debate de horas, né? Bom, só rapidamente, então, primeiro que a simetria informacional, Eugênio, eu acho que está muito mais no poder, no acesso a grande quantidade de dados do que da própria tecnologia. Eu acho que o poder dessas grandes plataformas está porque elas têm a matéria, elas produzem quantidade contínua da matéria-prima do modelo de negócio. Então, eu acho que essa assimetria informacional está mais no controle dos dados. Outra coisa, eu acho que existe uma você já me ouviu falar, já falamos sobre isso várias vezes, nós dois, eu vejo uma supervalorização da capacidade de influenciar a decisão das pessoas, e perceber a emoção das pessoas, desses algoritmos de inteligência artificial. Esse sistema, essa técnica que permeia praticamente tudo, ela é muito primária, ela está nos seus primórdios, ela tem várias limitações. Eu desconheço pesquisas científicas sérias, com metodologia científica, que mostram, que de fato demonstram a interferência, a percepção sobre a emoção das pessoas de forma assertiva e esse grau de interferência. A Shoshana Zuboff, ela virou militante dessa causa, e o livro dela, não sei quem de vocês leu, eu acho que carece de fundamentação. Ela tem afirmações fortíssimas, mas falta fundamentação. Da onde? E aí o que acontece? As pessoas vão citando outros autores e aquilo vira uma verdade. A gente vê, tem alguns autores que eles são recorrentemente citados. E aí você vai ver, esse segundo livro, esse livro que saiu esse ano, do Mark Zuckerberg, do Goldberger, o que me incomoda é que ele usa muita citação e a origem das citações não estão comprovadas. Então, eu acho que assim... E a última coisa, eu acho, sem dúvida, que a gente tem que fazer muita divulgação, e, aliás, é isso por isso que sempre que eu me chamo para falar sobre esses assuntos, eu estou sempre disponível, porque eu acho que a gente tem que divulgar, tem uma nova lógica de funcionamento na sociedade com a inteligência artificial, e a gente precisa divulgar, as pessoas precisam conhecer. Agora, fundamentalmente, quem é mandatório conhecer são os usuários gestores.
né? É o gestor da educação, o gestor da saúde, o gestor da empresa, o gestor financeiro, o gestor, em geral, o gestor de pesquisa, esse precisa, de fato, conhecer os fundamentos e a lógica dessa tecnologia, porque ele inclusive, precisa saber fazer as perguntas certas para o fornecedor de energia. Eu já vi várias situações assim no mercado, grandes empresas contratando por startups sistemas com inteligência artificial e o contratante não tem noção do risco que ele está correndo dentro da empresa dele, porque ele não sabe como funciona, de onde veio a origem, de fato, porque grande parte das startups também não desenvolve a tecnologia, elas são ofertantes, elas fazem a ponte, né? Então, eu acho que isso, em suma, eu acho que a gente tem que divulgar. Não é no detalhe, né? Porque eu acho que todos nós usamos tecnologia, a gente não sabe como funciona. A gente é motorista de automóvel, a gente não sabe como o automóvel funciona, nem como conserta o automóvel. Mas eu acho que o que importa é a lógica. O que muda essa lógica? Isso você falou, por exemplo, a sensação que as pessoas têm de que é um espaço absolutamente livre. Entendeu? Essas compreensões assim equivocadas, gerais, que as pessoas têm que começar a ter mais familiaridade com esse novo ambiente. Bom, também quero super agradecer, obrigadíssimo, e você é um mestre, como sempre, como mediador. Difícil encerrar depois disso, mas eu, assim, resumindo, concordo muito com o Fábio que o risco de diabolizar a inteligência artificial, porque a gente não entende muito bem essa falta de clareza, né, que as pessoas têm, eu acho que a gente está na beira de uma catástrofe, porque é uma tecnologia revolucionária, sem dúvida, e, em paralelo, tem essa percepção que agora vem crescendo, que pode ser um demônio, né, de essa coisa totalitária que vai invadir nossas vidas sem a gente entender. Então, eu acho que é fundamental ter um approach que seja inteligente, quer dizer, não vamos demonizar uma tecnologia, a tecnologia não é o demônio. Eu acho que existe bom, se a gente vê o governo americano se preocupando de um poder grande demais de certas plataformas e indo atrás, que a gente sabe que não é um governo muito conservador, mais liberal, é que realmente eu acho que é importante também que o poder público se posiciona com cautela, vamos dizer assim, em relação a essas tecnologias, justamente para poder, em paralelo, investir nelas do jeito certo. Então, eu sinto que a gente está realmente num momento delicado de não cair numa postura extremamente paranoica e de investir numa tecnologia nova bastante promissor, ainda bem no início, sem proibi-la, porque ela pode potencialmente vem com alguns riscos associados. Por isso, eu acho que, concordo de novo, precisamos esclarecer, não tem jeito, você precisa falar, divulgar, informar melhor e regular, e eu acho que do melhor jeito possível. Então, acho que são as minhas conclusões, humilde. E, de novo, quero agradecer, eu adoro voltar para a USP, então conta comigo sempre. Muito obrigado, Hugo Aguilianu. Muito obrigado, Dora Kaufmann. Muito obrigado, Fábio Cosman. Foi uma honra para mim participar dessa conversa com vocês. Muita empolgação. Eu sempre vibro e adoro isso. E esse tem sido o meu critério na condução da vida acadêmica, o que é um problema, mas eu sei que vocês também têm isso de fazer o que gostam, e isso anima o conhecimento. Eu sei que a nossa querida professora Maria Arminda, que já foi, também, com todo o recurso, a razão
toda a formação, a sua imensa cultura, como ficou a grande erudição, como ficou muito demonstrado no discurso que ela fez ontem, se move por isso, que se traduz um pouco em amor à humanidade. Gente, eu encerro assim, agradecendo, saudações, uma boa jornada para todo mundo ao longo do USP Pensa Brasil, e palmas de novo para os nossos convidados.